Sejam bem-vindos a mais uma live da série As Bases da Gestão. O tema dessa noite é: saiba quais são os 7 objetivos do gestor na gestão de vendas. Então, primeiro a gente precisa entender o que é uma gestão de vendas. Na live anterior, que eu fiz semana passada, eu falei um pouquinho sobre esse tema e eu trouxe os principais erros, os 5 principais erros. Eu trouxe 5 erros, dos principais erros que os gestores cometem na hora que estão fazendo a gestão do time comercial, a gestão das vendas. Então, primeiro é necessário entender, nem toda pequena empresa tem um diretor de vendas, tem um gerente de vendas. Às vezes quem faz a gerência do time de vendas é o próprio dono, a própria dona, o empresário, a empresária que está ali na operação no dia a dia. E muitas vezes, por tentar fazer tudo, Então imagina aí, a realidade do pequeno empresário no Brasil é essa: a gente acaba tendo que fazer de tudo na nossa empresa. Então a gente compra, vende, ajuda na venda, ajuda no marketing, ajuda no financeiro, e muitas vezes por estar ali na operação, fazendo muitas coisas, a gente acaba negligenciando algumas coisas que são importantes e a gente acaba até esquecendo qual realmente é o nosso papel enquanto gestor de vendas. Então, se você tem um gestor de venda, esse papel é dele. Se você não tem, se você é o dono, a dona da empresa, esse papel é seu. Então, o que é um gestor de vendas? É a pessoa que é responsável por definir as metas, é a pessoa que é responsável por acompanhar o time, por treinar o time quando necessário, acompanhar os indicadores, estar ali no dia a dia fazendo os alinhamentos necessários, para que o time bata a meta. Então o gestor ele é responsável por literalmente cuidar do time de vendas e fazer com que o time de vendas atinja as metas que foram estabelecidas pela empresa. Então esse é o papel principal do gestor de vendas. Então por que é importante a gente olhar para a gestão das vendas? Então é importante porque a venda é um dos, se a gente pudesse dizer que tem 2 corações na empresa, um dos corações da empresa é a venda. Então, se a gente fosse pensar aqui com um órgão tão importante como o pulmão, por exemplo, um pulmão é a venda e o outro é o financeiro. A gente vai falar sobre financeiro um pouco mais à frente. Inclusive, muito do que eu aprendi com o financeiro, eu aprendi com o Júnior Ercílio, que está aqui na live conosco. Mas hoje nós vamos falar de um desses órgãos essenciais, desse ser vivo aí chamado empresa, que é a venda. A gestão da venda. Então, se nós não temos uma gestão das vendas, os vendedores, o nosso time acaba fazendo venda de forma errada, acaba dando desconto onde não deveria dar, acaba prometendo aquilo que não deveria prometer, ou o time muitas vezes acaba não conseguindo performar da maneira que nós esperávamos, as metas que nós esperávamos que eles atingissem. Então, a venda é um dos corações da empresa. Se a gente pensasse que uma empresa pode ter 2 corações, um deles é a venda, é onde entra recurso, e a partir desses recursos o gestor começa a gerir esse recurso para conseguir mais resultados, para conseguir avançar, para ir em direção à visão da empresa, os objetivos macros que a empresa tem. Então a venda ela é responsável por captar, converter esses possíveis clientes em clientes. E também ligado ao departamento de vendas, a gente vai falar numa live futura, é responsável pela retenção, porque de alguma maneira a gestão de experiência do cliente passa pela venda, e às vezes nós temos alguns departamentos nas nossas empresas, que é o departamento de sucesso do cliente, o departamento de pós-vendas, que muitas vezes está ligado também ao departamento de vendas. Então olha a importância do setor de vendas nas nossas empresas e que muitas vezes a gente tem negligenciado. Como eu falei na live anterior, a gente tem estabelecido meta de qualquer jeito, a gente não faz acompanhamento, a gente não treina o time, a gente não dá ferramenta para eles poderem nos entregar as informações, os dados, os indicadores que a gente precisa para tomada de decisão. E muitas vezes, como gestor, a gente acaba confiando que os vendedores têm que fazer o papel deles, têm que vender, têm que bater meta, mas a gente não dá as ferramentas, não dá o acompanhamento, não faz o papel como gestor. Então é muito importante o empresário, a empresária ter um olhar clínico sobre o departamento comercial. E nessa noite nós vamos falar ali quais são os principais objetivos. Existem vários, mas eu elenquei 7 que eu trabalho dentro do método GEM. Eu elenquei 7 objetivos principais que o gestor precisa ter enquanto gestor de vendas, enquanto gestor da empresa, olhando para a gestão de suas vendas, olhando para o departamento comercial, tá? Porque assim, gente, a gente só vai conseguir sair do operacional se a gente montar um time. Esse é o primeiro ponto. A gente não sai do operacional sem montar time. Talvez você está pensando assim, mas como que eu vou montar um time se minha empresa é muito pequena e não tem dinheiro para isso? É por isso que você precisa organizar a tua empresa.
Se você não organizar a tua empresa a nível de gestão, se você não olhar para os indicadores corretos, não olhar para os processos corretos, não olhar para as bases corretas, você não consegue crescer, você não consegue aumentar faturamento, você não consegue estruturar. E aí, como dizia uma pessoa ontem, eu tomei um café com uma pessoa para fazer uma espécie de mentoria para ela, ela falou assim: Rony, parece que eu estou ali com o cachorro correndo atrás do rabo. Eu preciso ter mais clientes, mas para ter mais clientes eu preciso ter mais time, mas para ter mais time eu preciso ter mais clientes para levantar dinheiro, para contratar time, e eu não sei o que eu faço, eu não consigo sair do lugar. Mas isso é porque às vezes existe uma confusão a nível de gestão na cabeça dos gestores e ele não consegue fazer um planejamento ideal. Então, enquanto gestor, nós temos que começar a estruturar o nosso time, por isso que a gente está passando por essas bases, para a partir da estruturação do nosso time a gente começar um processo de crescimento maduro, a partir da estruturação do time a gente começar um processo de acompanhamento e formação de liderança, e aí sim, quando a gente começar a fazer tudo isso, a gente começa a delegar coisas que está na nossa mão enquanto gestores, e ao delegar essas coisas, a gente começa a sobrar mais tempo para que a gente possa realmente focar naquilo que é mais importante no nosso papel como gestores. E realmente, o nosso papel como gestores, a coisa mais importante para nós é olhar a empresa de forma estratégica. É ir para uma posição que a maioria dos empresários, os pequenos empresários, não vão conseguir chegar, que é uma posição mais estratégica, porque a gente fica preso na operação e a gente não consegue avançar. Tá? Então, entendendo a importância de olhar para a gestão, a importância de olhar principalmente da gestão das vendas, a gente vai trabalhar nessa noite os principais objetivos. Eu separei aqui alguns temas para a gente ir trabalhando durante a noite, e eu lembro de um depoimento de uma participante nossa. Ela tem uma empresa de seguros e também ela acaba fazendo a gestão da empresa de manutenção industrial, que é do esposo dela, junto com ela. Então ela acaba fazendo a gestão das duas empresas, mas na empresa de seguro ela está no departamento comercial, está responsável pelas vendas. E aí quando ela passou pela sessão de gestão de vendas no Método GEM, ela foi da turma 2 do Método GEM. Quando ela passou pela sessão na turma 2, ela fala assim: eu achava que venda era só vender. Era sair, bater de porta em porta, ligar para algumas pessoas e vender. E aí eu venho para uma sessão como essa e descubro que fazer gestão de vendas não é só vender. E às vezes você aí, empresária, tem essa mesma visão de que vendas, departamento de vendas é só vender, mais nada. O gestor precisa simplesmente cobrar o resultado do seu time. Então nessa noite a gente vai trabalhar para entender que não é somente vender. Não é somente falar assim, tem que vender, tem que bater meta. Tem muito mais coisa por trás e tem muitos erros que eu já falei na live anterior que a gente comete, e hoje eu quero falar dos objetivos que nós, enquanto gestores, precisamos ter. Então, essa gestora que estava em sala conosco, ela falava assim: eu achava que era só vender. Aí eu descobri que eu tinha que ter indicador, eu descobri que eu tinha que ter ferramenta, eu descobri que eu precisava planilhar as minhas visitas, que eu precisava ter um follow-up, um retorno, eu precisava agendar isso daí, eu precisava lançar em algum lugar para eu lembrar, eu precisava classificar se o meu cliente estava quente, estava morno, estava frio. Eu falei assim, tinha tanta coisa que eu não imaginava no mundo das vendas, e eu fui vendedor a vida toda, mas agora nessa posição na minha própria empresa eu não sabia que eu precisava me preocupar com tantas coisas assim e que isso era tão importante. Mas depois que eu comecei a implementar isso que a gente estava vendo, aí sim eu entendi o que é fazer gestão das vendas. E aí para pensar aí. Eu sei que tem algumas pessoas que são gestores, que são vendedores, que eu vi que passaram aqui pela live, que estão aqui conosco. Para pensar, muitas vezes o vendedor, o que ele faz? Ele simplesmente sai pela manhã e sai fazendo visita. Fechou bem, não fechou, vai fazer mais visitas. E às vezes chega no fim do mês, fez um monte de visita, não fechou a quantidade que tinha que fechar, não sabe qual que é a taxa de conversão, não sabe quantas visitas fez, não sabe o que falou com cada um. Por quê? Porque está confiando só na memória, está confiando só na expertise, na experiência como vendedor, só que muitas vezes não olha para o departamento comercial com esse olhar mais clínico, focado em indicadores, focado em levantar os dados necessários para, a partir desses dados, tomar as decisões corretas para conseguir ampliar, vender mais, conseguir avançar muito mais. Então, dentro do Método GEM, a gente não ensina as pessoas a venderem, a gente ensina as pessoas a fazerem gestão do departamento de vendas. E o gestor precisa ter o olhar em 7 principais objetivos, pelo menos 7 principais objetivos, enquanto gestor de vendas, tá? Então, o primeiro objetivo, se você tiver aí papel e caneta, já anota aí qual é o primeiro objetivo do gestor
no nível de gestão de vendas, o primeiro objetivo é estabelecer metas e desenvolver estratégias. Então, anota aí, o objetivo do gestor, estabelecer metas e desenvolver estratégias. E quando eu falo estabelecer estratégias, é isso que a grande maioria dos gestores não faz. A grande maioria dos gestores está focado em só pôr a meta. Ó, nossa meta é essa, a gente tem que vender tanto. Eu até falei na live anterior o erro ao estabelecer a meta. Agora, quando você estabelece a meta, independente se você fez ela certa ou errada, o ideal é que você fizesse ela de forma certa. Do método G a gente explica qual a ferramenta que você tem que utilizar para estabelecer corretamente, para onde que você tem que olhar para fazer estabelecimento de metas, mas vamos supor que você já estabeleceu a sua meta. Aí você chega para o teu time e fala assim, ó, tem que atingir essa meta aqui. Você entrega a meta, mas você não diz qual é a estratégia para poder alcançar essa meta. Então nós, enquanto gestores, além de definir a meta, nós temos que definir as estratégias que vão levar o nosso time a alcançar essa meta. Esse é o objetivo no papel do gestor. Ele precisa pensar, a gente vai fazer isso de que maneira? Da forma que a gente já faz hoje, a gente vai ter uma estratégia nova, vai colocar um novo canal de aquisição, a gente vai contratar alguma ferramenta para acelerar o processo, a gente vai fazer alguma parceria, a gente vai fazer algum investimento ou campanha em marketing para trazer mais potenciais clientes, o tal dos leads, trazer mais potenciais clientes para dentro da nossa empresa, a gente vai trabalhar com a base atual, a gente vai olhar para os números dos clientes que a gente não fechou, que fizeram o orçamento e não fecharam, e a gente vai usar tal estratégia para atingir. Então, esse papel é o papel do gestor de vendas. Se na sua empresa, uma empresa pequena, você não tem um gestor de vendas, um diretor comercial, esse papel é seu enquanto dono ou dona. É nosso. Olhar e falar assim, ó, para a gente atingir essa meta, essas são as estratégias que a gente vai traçar. Ou pelo menos para esse mês, essa é a estratégia que a gente vai testar para saber se vai dar certo, senão mês que vem a gente vai fazer os ajustes. Então, o primeiro objetivo de um gestor de vendas é estabelecer a meta e desenvolver a estratégia para que o time consiga alcançar essas metas. Esse é o primeiro objetivo. E que sem ele, dificilmente você vai conseguir acompanhar o seu time e vai conseguir fazer com que ele performe, porque você vai ficar dependendo da expertise, da facilidade, da habilidade de cada um dos vendedores que você tem, porque não tem uma estratégia por trás que eles estão seguindo, tá? Então, anotou aí qual é o primeiro objetivo? Pensa aí. Segundo objetivo, tá? Treinar, orientar e promover o time. Esse é um objetivo do gestor. Treinar, orientar e promover o time. Como que geralmente é feito? A gente contrata um vendedor e acredita que ele está pronto, acredita que ele já é um bom vendedor, que ele já tem experiência anterior. E aí a gente contrata a pessoa, coloca no setor e fala, tem que vender. Esse aqui é o produto, estuda aqui o produto, sai para vender. Essa é a forma errada, é a forma que a grande maioria dos pequenos empresários faz. Ele já contrata alguém com experiência para ele não ter que treinar, não acompanhar, não promover esse time, não trazer novas capacitações. Qual que seria a forma correta? A forma correta seria, você traz o vendedor, mesmo que ele já tenha experiência, você acompanha, você dá feedback. Se tiver um time maior, você dá um treinamento, leva o pessoal para uma sala de aula. Ô Rony, e se o gestor, o dono, a dona não é um vendedor? Então você vai contratar pessoas que vão treinar teu time. Você vai fazer um investimento para que alguém venha de fora e faça o treinamento. Então esse é um papel nosso enquanto gestor. Se nós não temos habilidade para treinar o nosso time, nós temos que trazer alguém de fora. Se a tua empresa já está maior, talvez não faça sentido o dono se envolver nisso. Ele pode até acompanhar, mas quem vai treinar é outra pessoa. Quem vai definir cronograma, estratégia de treinamento é alguém capacitado para a área de treinamentos de vendas. Ou se você tem lá um diretor comercial que também tem a habilidade de treinar, é o papel dele, é treinar o time. Mas nem sempre um bom vendedor consegue treinar outro vendedor. E às vezes a gente acaba colocando um bom vendedor de gerente e ele não consegue formar todo o nosso time. Então é nosso papel enquanto empresários, enquanto donos e donas, treinar o nosso time, promover o nosso time e acompanhar esse time, orientar ele para que ele consiga fazer e fazer o acompanhamento, para que ele consiga atingir as metas. Esse é um segundo objetivo de um gestor de vendas. Capacitar o time. Capacitar. Mas, Rony, se eu tiver um vendedor só, você vai treinar ele do mesmo jeito. Eu gosto de treinar muito pelo acompanhamento. Então, existe uma palavra que chama tandem. O que é o tandem? O tandem é o nome que se dá, por exemplo, para quando você salta em paraquedas em dupla.
ou para quando você tem aquela bicicleta que dá para pôr 2 pessoas, aí as 2 pessoas andam numa única bicicleta. Então assim, de uma forma bem resumida, o tandem seria um acompanhamento de alguém mais experiente com alguém não experiente. Então muitas vezes, como que eu gosto de treinar o time que está comigo? Eu até estou treinando agora uma pessoa no método GEM. Durante um tempo, um número X de apresentações, essa pessoa só ouve. Eu vou, apresento, ela fica do lado. Aí, para cada apresentação, eu vou dando algumas orientações depois da apresentação. Olha, você percebeu que eu fiz isso? Você percebeu que eu fiz essa pergunta? Você percebeu que tem esse roteiro, essa metodologia? É assim que eu abordo no início, é assim que eu levanto informação, é assim que eu faço as perguntas. Eu uso essas perguntas em determinado momento, você percebeu isso? Então eu vou ali mostrando a forma como eu vou fazendo. Aí depois de um tempo eu deixo essa pessoa fazer, ou ela faz, às vezes, e grava, me manda, eu ouço, dou feedback, ou ela vai junto comigo, faz, eu acompanho e depois dou feedback. Então a gente vai fazendo esse processo de acompanhamento, vai dando os feedbacks e conforme ela vai melhorando, a gente vai mostrando onde está bom, onde precisa ajustar. E aí vai fazendo esse processo de acompanhar, de orientar o vendedor a vendedora. Agora você tem um time maior, de tempos em tempos, o ideal é que você promova um treinamento para todo o time. Traz todo o time, contrata alguém para dar o treinamento, ou se você tem essa expertise, você mesmo vai lá, estrutura um treinamento, pega o time, num dia que é possível, treina todo o time, né? Orienta todo o time e promove esse time de acordo com os resultados. Então, o segundo papel do gestor de vendas ou do dono que está aí cuidando dessa parte da operação é treinar, orientar e promover o time. Anotou aí? Anota aí, treinar o meu time, isso é importante. Não importa se você é uma empresa pequena ou não. Ah, Rony, mas eu não tenho dinheiro para investir em treinamento agora. Então tem que ser você a pessoa que vai dar o treinamento. Rony, mas eu não tenho habilidade. Então você vai buscar parceria, você vai buscar uma forma de fazer permuta, mas você vai encontrar alguém para treinar teu time. Se você não tem habilidade para treinar teu time comercial, você vai encontrar alguém que tem essa habilidade para treinar o seu time comercial, porque isso é muito, muito, muito importante. Tá bom? Anotou aí? Segundo objetivo. Agora a gente vai para o terceiro objetivo dos 7 objetivos que o gestor precisa ter na gestão das vendas. Tá? Então o terceiro objetivo é acompanhar o desempenho e dar feedback. Então depois que você treinou, a pessoa vai para a prática. De acordo com que ela vai para a prática, você vai começar a notar o desempenho. Ah, Rony, mas o desempenho é somente no número de vendas? Não. O desempenho não é só no número de vendas. Você vai anotar, você vai acompanhar o desempenho em todas as etapas do processo comercial. Então, se você tem um processo comercial, vou trazer um exemplo. Tá? Tem um nome que chama-se outbound. O que é o outbound? É quando o teu time vai em busca de um cliente, vai ligar, vai prospectar, vai tentar falar com esse cliente. Então, não é o cliente que vem até a empresa, que é o inbound. É quando você faz uma campanha de tráfego, o cliente encontra você na internet, pede um contato, você liga para ele. Não, o outbound é quando você vai até o cliente de alguma maneira, seja por um telefonema, seja numa visita presencial, mas você vai tentar agendar uma apresentação. Então você vai começar a fazer acompanhamento das etapas do processo. Então você pode fazer um acompanhamento da feedback, da quantidade de tentativas ou de empresas que ele tentou prospectar dentro de um determinado período, dentro do mês. É uma forma. Então, você tem lá uma meta de conseguir falar com pelo menos 50 empresas. Você vai ver quantas empresas conseguiu falar, quantas ligações foram feitas. Dessas ligações, qual é a taxa de conversão das ligações, ou seja, de quantas e quantas ligações ele consegue falar com alguém, se conseguiu falar com o decisor ou não, se parou ali no gatekeeper, que é a pessoa que fica segurando o portão, não deixa você passar. Geralmente é um secretário que não deixa você chegar no decisor. Então, quantos conseguiram passar por esse secretário ou por essa secretária? Então, isso é uma métrica. Ok, então em uma das etapas do processo comercial você pode ali acompanhar e dar feedback do desempenho naquela etapa. Puxa, ele conseguiu falar com o decisor, ele marcou uma apresentação? Então, daqueles com quem ele fala, quantos ele consegue agendar uma apresentação? É uma outra métrica que você pode acompanhar, dar feedback e treinar para a pessoa melhorar isso. Né? Treinar como fazer o pitch de apresentação, de vendas, como que ele vai vender a reunião. Tá? Fez a reunião. Quantos dessa reunião, de repente, ele levou para mais uma etapa de proposta ou de apresentação mais técnica? Às vezes você tem várias etapas. Uma primeira apresentação da empresa dos serviços, detecta a necessidade do cliente, vai para a próxima etapa para apresentar tecnicamente aquele serviço que o cliente precisa. Então, faz a medição disso. Então, você vai percebendo que o acompanhar aqui o desempenho da feedback não é só no fechamento. Esse é um dos grandes erros dos gestores. Ele olha só para o número final, que é o fechamento, e não olha para o resto do processo comercial.
E como ele não olha no processo comercial, ele não sabe onde ajustar. E ele fica só pressionando para o time vender mais. Então é nosso objetivo enquanto gestor acompanhar, orientar, dar os feedbacks e, se necessário, treinar novamente para conseguir aumentar aí esse fator, né, de conversão nesse processo das etapas comerciais. Tá? Então esse é o terceiro objetivo aí, papel do gestor de vendas. Então, acompanhar o desempenho e dar feedback para o teu time. Tá? Então agora nós vamos para o quarto objetivo. O quarto objetivo é analisar os indicadores. Anota aí, analisar os indicadores. O que significa isso, Rony? O que é analisar os indicadores? Como eu falei agora, na etapa anterior, você vai levantar as informações de cada uma das etapas. E aí, para cada uma dessas etapas, você tem que ter um indicador, um número que indique se o que a pessoa fez está dentro ou não daquilo que se esperava que ela fizesse, se o desempenho que ela teve está dentro ou não do desempenho que você esperava que ela fizesse. E indicador não pode ser muitos indicadores. O ideal é que você tenha um número reduzido. Por que ter um número reduzido? Porque se você tem muito indicador, fica difícil você tomar decisão. Para pensar. No painel do seu carro tem poucos indicadores. Seja um carro extremamente moderno, um carro mais antigo, alguns indicadores essenciais estão sempre lá. Que é a velocidade que você está, qual a temperatura do motor e qual é o nível do combustível. Esses 3 indicadores são fundamentais, estão na tela. Perceba que são 3. Ah, Rony, mas o meu carro lá tem a pressão dos pneus. Ah, mas o meu carro tem temperatura do ar. Não sei, às vezes tem um monte de coisa lá no teu carro. Mas fala assim, quais são os 3 essenciais? Temperatura do motor, nível de combustível e velocidade. Então, da mesma maneira, você vai trazer para dentro das empresas. Em cada uma dessas etapas, 1 a 3 indicadores é o suficiente para você saber se está dentro ou não. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na empresa de tecnologia, de software, a gente tem um indicador do número de pessoas que entram em contato com quantas a gente consegue falar. Do número de pessoas que a gente conseguiu falar, quantas a gente agenda a reunião. Daquelas que a gente agendou reunião, com quantas a gente conseguiu enviar uma proposta e avançou. E daqueles que a gente avançou, com quantas a gente fechou. Aí a gente tem um indicador que traz entre o número de entrada de possíveis clientes, que a gente chama de leads, e o número de fechamento, que seria a taxa de conversão final. Mas a gente também tem um indicador que é a taxa de conversão entre o departamento de pré-venda e o departamento de venda. Então, de todos os leads que passaram para o departamento de pré-venda e agendou, quantos fecharam? Então a gente vai tendo ali alguns indicadores, alguns números, que como gestor vão nos ajudar a tomar decisão. No método GEM eu mostro quais são os principais indicadores da pré-venda, quais são os principais indicadores da venda, como você estrutura essa metodologia, esse processo comercial, esse método, esse processo comercial, e como que você acompanha isso, de quanto tempo você faz reunião, quem você leva para reunião, tudo isso que a gente vê no método GEM. Então o quarto objetivo do gestor de vendas é analisar os indicadores e ele vai tomar a decisão a partir disso. Então, se você ainda não anotou, o quarto objetivo do gestor de vendas é analisar os indicadores. Vamos lá, gente, estamos no quinto objetivo, ou quinto papel do gestor de vendas. Anota aí, coordenar as ações de marketing. Você fala, Rony, não é possível. Sim, é responsabilidade do gestor coordenar as ações que vão estar trazendo os leads, vão estar trazendo os potenciais clientes para a sua empresa. Então você não pode simplesmente delargar isso na mão de uma agência, delargar isso na mão de um departamento de marketing e não estar junto, coordenando as campanhas. É uma palavrinha que a gente usa, né? Brifando ali, chegando numa análise junto para chegar às melhores decisões, falar, vamos fazer dessa maneira. Então, gente, é responsabilidade do gestor coordenar as ações, coordenar o que vai ser feito. Então esse mês a gente vai investir tanto em tráfego. Esse mês a gente vai fazer uma publicidade na revista que vai atingir tantos mil empresários, a gente espera tal taxa de conversão, então a gente vai analisar isso. Esse mês a gente vai fazer uma mídia offline, vai fazer um outdoor, vai veicular no rádio, não sei qual é a realidade da tua empresa. Ontem, inclusive, a gente teve aula de gestão de marketing aqui em Dourados, na turma 5, e a gente falava quais são os principais canais, né, qual a diferença do offline para o online, vantagens. Então,
a coordenação disso tem que ser do gestor. Mesmo que o gestor não entenda de marketing, ele coordena as ações, ele coordena a campanha, ele determina qual é o objetivo da campanha, ele senta ali junto com a agência ou o setor que vai fazer isso. Fala, então o nosso objetivo é esse, como é que a gente pode fazer? O como vai ser feito é o especialista que vai te dizer. Agora, o porquê tem que ser feito, qual é o objetivo, aí isso é responsabilidade do gestor. Então, o marketing e as vendas têm que caminhar junto dentro das nossas empresas. Então, quem cuida, por exemplo, das ações, quem faz o acompanhamento da agência, hoje é a minha sócia, que também é responsável pelo departamento comercial. Então, ela é responsável pelo departamento comercial e acompanha e coordena as ações de marketing que é feito por uma agência terceirizada, uma agência externa. Então, é responsabilidade do departamento comercial, do gestor, da gestora de vendas, fazer coordenar essas ações de marketing. Então, esse foi o quinto objetivo, ou o quinto papel aí do gestor de vendas, tá? Ó, quem tem uma dúvida, já deixa ali nos comentários, ou se você está assistindo gravado lá, deixa ali, que em algum momento eu vou responder essa dúvida sua. Tá fazendo sentido? Não tá? Anota aí. Se não tá fazendo sentido, anota. Tá fazendo sentido nenhum, é tudo baboseiro que você tá falando aí, escreve aí, não tem problema. Eu não tenho problema com hater, tá, gente? Então, se você acha que não tá fazendo sentido, pode escrever aí, não tá fazendo sentido, tá? Tem uma dúvida? Deixa aí, pra gente poder avançar aqui, de repente eu já tiro a sua dúvida ainda durante a live, tá? Então, vamos lá. Sexto objetivo, ou sexto papel do gestor de vendas, que é gerenciar orçamentos e recursos. Então é responsabilidade nossa enquanto gestores gerenciar o orçamento e os recursos que vão ser investidos dentro do departamento. Não somente nas ações de marketing, mas nas ferramentas que nós vamos utilizar, nas bonificações que serão dadas para os clientes, para os vendedores. Essa responsabilidade é do gestor de vendas. Se você tem um gestor de vendas na sua empresa, um diretor de vendas, a responsabilidade de gerir esse recurso e esse orçamento é dele. Mas, Rony, numa pequena empresa dá para fazer isso? Dá. A gente ensina no método GEM, lá na sessão de planejamento estratégico, como que você estrutura o planejamento do próximo ano. E lá dentro você vai reservar as verbas necessárias para cada departamento ou área da sua empresa. E lá o departamento de vendas vai ter ali uma verba. E essa é a responsabilidade de gerir essa verba, alocar ela corretamente. Para onde vai ser direcionada? É do gestor de vendas. Rony, eu tenho uma verba muito pequena, não tem problema. Você vai gerir essa verba, vai definir para onde ela vai e qual é o objetivo dessa verba. Ontem a gente falava em sala. Puxa, mas eu não tenho dinheiro para começar a investir em marketing. Começa com o mínimo, gente. O mínimo é R$6 por dia. Na verdade é $1, tá? Mas vamos aproximar. R$6 por dia. Então eu vou fazer uma campanha, vamos fazer um post direcionado para uma data específica. Então, para quem que a gente vai fazer, aonde a gente vai veicular, qual é o público de interesse disso. E aí, vamos veicular R$6 por dia? Beleza. Talvez com R$6 por dia você já atinja aí um número bem razoável de pessoas que vai ver essa tua campanha, esse teu post, esse teu criativo. Tá bom? Então, gerenciar orçamento e recursos é o quinto objetivo ou papel do gestor de vendas. E é legal porque quando eu falo desse tema, às vezes as empresas que são um pouco menores, elas acham que elas não devem fazer isso, que elas não devem cuidar do marketing, que elas não devem ter recursos, não devem ter orçamento, e é justamente o contrário. As empresas que são maiores hoje, são mais organizadas, que chegaram já a uma maturidade, são empresas que quando eram pequenas estruturaram e organizaram os seus negócios como grandes empresas. A grande empresa é a pequena empresa que não desistiu e que deu certo. A empresa que fez o que tinha que fazer e não desistiu. O grande empresário é o pequeno empresário que em algum momento fez as coisas certas e não desistiu. Então não importa se você tem uma pequena empresa, o que importa é como você gere, como você faz para gerir essa pequena empresa, para alcançar ali os objetivos que você espera alcançar e de repente chegar no tamanho que você espera chegar. Agora à tarde eu entrevistei uma pessoa para a próxima turma do Método GEM Presencial e eu falei assim, qual o principal desafio que você tem? Hoje ele está sozinho e mais um colaborador. Eu falei assim, qual o principal desafio que você tem para a sua empresa? Ele falou assim, eu não sei como fazer para ela crescer. É o desafio do crescimento, eu não sei. Eu quero que ela cresça, eu quero faturar mais, quero aumentar o time, quero ter mais lucro, mas eu não sei como eu faço para minha empresa crescer. Para você pôr a tua empresa no rumo do crescimento, você precisa organizar a tua empresa.
Se você não organizar a sua empresa, ela não vai para o rumo do crescimento. Então, aí organizar passa por organizar a cultura, organizar pessoas, contratar da forma certa, acompanhar o time, demitir da forma correta, tomar essa decisão da forma correta, definir corretamente como você promove o time, olhar para processo, olhar para produto, olha o tanto de coisa que a gente precisa olhar. Ah, Rony, mas é muita coisa, não vou dar conta. Lógico que você vai dar conta. Eu tenho pessoas que, quando entraram no método Gen, tinha uma empresa, estava sozinha na empresa, ainda trabalhava como funcionário para outra empresa. E deu conta de fazer o treinamento, né, o método, deu conta de aplicar as ferramentas. Quando o treinamento terminou 3 meses depois, ela já nem trabalhava mais para outras pessoas e tinha 2 funcionários trabalhando para ela. Olha que interessante. Por quê? Porque organizou. Eu tive um outro participante que eu vou fazer uma live com ele, eu já até me programei para fazer uma live com ele, a gente vai fazer daqui uns 10, 15 dias, eu vou combinar a data, que ele falou assim, Rony, eu cresci 300% por uma sacada que eu tive em sala de aula. E eu coloquei aquela sacada, tinha a ver com gestão de vendas, tinha a ver com estruturação do pitch comercial, de como fazer a apresentação. Essa sacada que vocês deram em sala, que a gente discutiu ali em sala, fez eu crescer 300% em um ano. Inclusive ele matou um segundo negócio que ele tinha, porque nem estava valendo a pena manter, porque a empresa dele estava crescendo muito, ele precisava dar mais uma dedicação, porque ainda está na posição mais tática, ainda agora para uma posição mais estratégica, mas ele precisava dedicar mais. Falei, cara, matei outra empresa, fiquei só com uma, e essa empresa cresceu 300%. Em uma sacada de vendas ali, de como estruturar o pitch, de como apresentar o produto, de como fazer o processo de comparação com os concorrentes, sem citar concorrente, 300%. Se ele estiver aqui agora, ele sabe que eu estou falando dele. E aí vai ter uma live que a gente vai fazer para falar dos benefícios do Gen. Possivelmente ele vai compartilhar isso com vocês também, tá? E aí, sétimo objetivo. Mas antes de falar do 7º objetivo, tá? Agora, em abril, nós vamos ter a próxima turma do Método Gen presencial na cidade de Dourados. E também nós faremos o lançamento do Método Gen online. Vai ser a primeira turma do Método Gen online, que aí de qualquer lugar do mundo você vai poder treinar conosco. Se você é da região de Dourados, você vai ter a possibilidade de treinar em Dourados, fazer network com outros empresários, beber do conhecimento de outros empresários. São quase 40 empresários em sala, tá? Agora, se é do online, você vai ter a possibilidade de fazer network com outras pessoas do mundo inteiro, trocar experiência com essas pessoas também, só não vai estar na experiência presencial, porque se você não mora aqui não vai dar, mas olha como a internet pode te levar um conteúdo de valor para qualquer lugar do mundo. Eu fiz vários treinamentos grandes no último ano, e um desses treinamentos foi 100% online. Esse eu não tinha como fazer presencial, já tinha feito 2 outros presenciais naquele período. Fiz um inteirinho online e tive um grande desenvolvimento. É um treinamento, inclusive, de gestão com um dos grandes grupos educacionais do Brasil, 100% online, tá? Então, só lembrando aí que estamos com turmas abertas aí, tanto para Dourados no presencial, quanto para online, que nós vamos lançar agora em abril. Então vamos lá, gente. Então qual que é o 7º objetivo, ou 7º ponto, ou papel de um gestor de vendas? Guarda essa informação para você não ficar refém do teu principal vendedor. Desenvolver relacionamento com os maiores clientes. Não estou dizendo que só você vai vender para eles, mas o relacionamento com os maiores clientes tem que ser seu, enquanto gestor de vendas. Por quê? Porque aí você mantém as contas principais dentro da tua empresa. Você não deixa o teu vendedor assumir e você ficar refém do teu vendedor. Então, as melhores contas, os melhores clientes, aqueles que você fala, esses aqui são os meus melhores, está dentro do meu perfil ideal de cliente, é um modelo para os clientes que eu quero trazer para a minha empresa. O relacionamento tem que ser com o gestor de vendas. Então, mesmo você estando numa posição estratégica, faz parte das estratégias do relacionamento com os grandes clientes. É estar em contato, saber se está tudo ok, saber como está o atendimento do time, é saber como que está o produto, é estar em contato com eles para que no momento que eles precisarem de água, eles tenham você como referência, e no momento que você perder algum bom vendedor, às vezes era o vendedor da conta desse grande cliente, a referência ainda é você como dono ou como dona. Então, o 7º objetivo aí do gestor de venda, o 7º ponto do papel aí dele, é o desenvolvimento do relacionamento com clientes importantes. Olha que interessante, passamos por 7 pontos. Vou revisar agora os 7 pontos aqui, somente em tópicos dos objetivos de um gestor de vendas. Primeiro, estabelecer metas e desenvolver estratégias. Segundo, treinar, orientar e promover o time comercial. Terceiro, acompanhar o desempenho e dar feedback.
Quarto, analisar os principais indicadores, definir e analisar. Quinto, coordenar as ações de marketing, a verba ali para o marketing. Sexto, gerenciar o orçamento, os recursos foram determinados para esse setor. E sétimo, desenvolver relacionamento com clientes importantes. Então anota aí esses 7 pontos. Se você chegou agora na live, a live, se tudo der certo, vai ficar gravada, volta, assiste a live, veja o que eu falei em cada um desses pontos, porque são pontos muito, muito importantes. Tá? Você só vai conseguir sair da operação, se tornar um líder estratégico, construir uma empresa mais autossuficiente, mais lucrativa, se você implantar corretamente os processos de gestão na sua empresa. Os processos, indicadores, né, os rituais, as rotinas que precisam para você conseguir ter uma gestão mais profissional e ter uma empresa mais madura. Tá bom? Então eu vou pegar aqui agora algumas perguntas que foram feitas na caixinha de perguntas que eu abri hoje durante o dia falando dessa live, tá? Então, foram algumas, não tem como responder todas, mas eu separei aqui 2 principais, tá? A primeira é: como que eu calculo a comissão? Vale a pena oferecer comissão? Gente, para mim, departamento comercial sem comissão não é departamento comercial. Eu acredito que sempre você precisa pôr um variável, que é a comissão para um vendedor, para uma vendedora, tá? Por que vale a pena? Porque você instiga, você gera o desejo, né? A vontade dele ganhar mais. Quanto mais ele vende, mais ele ganha, tá? Ao mesmo tempo, para alguns mercados faz sentido você pagar um valor fixo bom e uma comissão menor. Para outros mercados faz sentido você pagar um valor fixo menor e uma comissão maior. Então você tem que analisar o que faz mais sentido para você. Mas como que eu calculo essa comissão? Isso vai depender do teu modelo de negócio. Primeira pergunta que eu te faço é: qual é o custo direto do seu produto ou serviço? Esse é o primeiro ponto. Segundo, da margem que você colocou, é possível tirar ali esse custo, tirar os impostos, outras despesas, por exemplo, adiantamento da maquininha você vende no cartão e você adianta o valor, uma taxa de entrega. Depois que você tira tudo isso, quanto que realmente fica na tua empresa? A gente vai falar sobre isso lá na sessão de gestão financeira, na live que eu vou falar sobre gestão financeira, que é a margem de contribuição. Quanto que fica? Em cima disso você vai saber quanto você poderia determinar uma parte disso para o vendedor. Aí você, é 5, 10 prática de mercado. Mas se for 10%, mas na hora que você tira tudo, fica empatado, não faz sentido você pagar 10%. Ou você vai ter que ter um valor melhor para esse produto, vai ter que baixar custo para aumentar a margem, né? Ou não faz sentido. Se vender, dá 10% de desconto, você não vai ter resultado. Então, o cálculo da comissão está ligado às despesas principais que estão atreladas à tua venda. Tá? Aquilo que sobrou, dali você tem que ver quanto faz sentido ser direcionado para um vendedor como comissão e quanto faz sentido ficar para a empresa como contribuição para as despesas e para gerar o lucro da empresa. Então, essa foi uma pergunta que deixaram durante o dia aí na caixinha de perguntas. Tá? Aí teve uma outra pergunta que foi assim, concorrente vendendo produto mais barato, o que eu faço? Cuidado, gente. Tem que analisar, né? A gente fala disso lá em gestão de produtos. Tem que fazer uma análise da concorrência. A pergunta é: por que o concorrente está vendendo mais barato? Por que o concorrente consegue e você não? Por que ele consegue ser mais competitivo? Ele tem uma estrutura menor, ele tem uma estrutura de custo menor, está mais enxuta a operação dele, ele consegue comprar num valor melhor que o seu, ele compra num volume maior, isso barateia o valor de compra e permite que ele venda um pouco mais baixo e ainda tenha o mesmo lucro que você tenha. Então você precisa analisar por que o concorrente está fazendo isso. Não, o concorrente está, desculpa a palavra, está simplesmente prostituindo o mercado. Fica tranquilo, gente, o concorrente que prostitui o mercado, uma hora ele vai sair do mercado, o mercado vai expelir, ele não vai dar conta. Porque se ele está vendendo abaixo do custo ou no custo, ele está tendo prejuízo. Daqui a pouco ele só está girando. Daqui a pouco acontece alguma coisa, ele sai do mercado. Então eu falo assim, concorrentes fortes nos fazem mais fortes. Concorrentes desleais, eles atrapalham o mercado, eu não tenho dúvida. Mas também o mercado expurga alguns deles, então não se preocupa. O principal é entender o que te diferencia dos concorrentes, qual é a sua alavanca de diferenciação, que a gente até falou sobre isso numa live aqui. Tá? Então, o que te diferencia, o que você tem de diferente que atrai o cliente para vir até você? O que você poderia fazer de diferente para atrair novos clientes para sua empresa, para você conseguir vencer dessa concorrência que às vezes você está achando desleal, que o valor é muito pequeno. Então,
é importante você analisar por que ele tem esse preço, quais são as forças dele, quais são as fraquezas dele, aonde ele está comprando, se você conseguir essa informação, qual margem está colocando em cima, para saber se de repente você não precificou errado o teu produto. Às vezes o teu produto está caro demais para o mercado, e aí você vai ter que repensar. Se você não tiver um grande diferencial para fazer o cliente comprar de você, você vai ter que repensar às vezes até o seu preço, para saber se vale a pena ou não você continuar aí no mercado nesse preço que você está praticando e às vezes perdendo para a concorrência, tá? Só que às vezes a gente não está perdendo tanto assim, é só um ciúme da concorrência e existe mercado para todos, tá, gente? Fica tranquilo que existe mercado para todos, tá bom? Então, na live de hoje, foi uma live focada ainda no tema de gestão das vendas. A gente trabalhou quais são os 7 objetivos do gestor na gestão de vendas e a importância de nós, donos e donas de pequenos negócios, assumir essa gestão quando a gente não tem um diretor comercial, assumir essa gestão e literalmente fazer com que o nosso time comercial vá em direção às metas que foram estabelecidas para o crescimento saudável da nossa empresa, porque afinal de contas, independente do tamanho do teu negócio, é possível sim ter uma empresa madura, ter uma empresa estruturada, você não estar mais 100% na operação e você conseguir realmente aí, ter uma vida de mais qualidade, aproveitar mais do tempo e do dinheiro que você está oferindo sem ter a necessidade de estar ali 8, 10, 12 horas por dia na operação da sua empresa, tá bom? Então, fez sentido para você? Na hora que eu deixar essa live salva, deixa um comentário lá. O que mais te chamou a atenção? Se tem uma dúvida, deixa lá para que eu possa responder num stories, tá? Então, deixa ali um comentário se fez sentido, se não fez sentido. Ó, o Auro tá falando, ô Auro, seja bem-vindo. O Auro vai estar conosco na próxima turma do Método Gen. O Auro falou, top a live, mestre. Obrigado, Auro, pela audiência e por ter ficado conosco, tá? Então, deixa lá um comentário, eu vou deixar a live salva. Vai lá no comentário e deixa o comentário. O que fez sentido para você, o que te chamou a atenção. E se você tiver uma dúvida, deixa também uma dúvida aí no comentário para que eu possa estar trabalhando aí com essa dúvida e te ajudando aí a ter uma empresa mais autossuficiente, lucrativa e ensinar você a sair do operacional e se tornar um líder ou uma líder estratégica na sua empresa. Então, obrigado pela audiência, por todos que passaram aqui, por todos que estão assistindo essa live gravada, ela vai ficar salva aqui, tá, gente? Então, para todos que estão assistindo essa live e que Deus te abençoe, que te permita aí ter uma empresa melhor, uma empresa que possa realmente fazer valer a pena você ser dono ou dona do seu pequeno negócio. Então, obrigado pela sua presença e audiência, que Deus te abençoe sempre. Se Ele assim nos permitir, nos vemos em breve em uma próxima oportunidade. Obrigado, galera!